Amém, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Dia feliz, dia bom. Diaconisa Jéssica falou algo, né, maravilhoso, que nós todos ansiamos, né, e esperamos, que é a volta de Jesus. E às vezes a gente pensa só no nosso prazer, na nossa alegria, que será ter esse encontro com Cristo. Mas, como foi falado, né, será um dia de alegria para nós, mas para alguns não será um dia de alegria, será um dia de tristeza, será um dia de choro. Aqueles que não aceitaram, aqueles que não confessaram a Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, para esses poderão ser um dia de tristeza, um dia de separação, né? Mas nós vamos continuar fazendo a obra, continuar orando, continuar ministrando, né, para que haja conversão nessas pessoas. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias comigo em 1 Crônicas, o livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler genealogia. As pessoas quase não lêem crônicas, né? 1 Crônicas, capítulo 4. Genealogia. Primeira Crônicas, capítulo 4. Interessante, né, que no meio dessa genealogia, quando nós lemos, né, crônica, é as histórias, né, contadas ali de Israel, aí nós vemos aqui um senhor por nome Jabes. O versículo 9 diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome de Jesus. Isso aqui é uma história diferente, né? Que nós vemos que Jabes foi um homem, né? Que ousou orar diferente. Ele fez uma oração diferente no meio de uma família, né? De irmãos. Jabes é da genealogia, né? Da tribo de Judá. E é interessante que, do nada, a Bíblia fala, né? Tipo assim, vem falando o nome de várias pessoas, aquela genealogia que às vezes a gente não gosta de ler, que fulano é filho de fulano, fulano é filho de cicrano, cicrano é filho de fulano. Mas isso tem um fundamento. E, de repente, chegamos em Jabes. E o nome, né, Jabes, que a mãe colocou, significa tristeza, significa dor, né? Ou seja, por quê? Porque a mãe dele deu a luz a ele em sofrimento. Ou seja, foi algo um pouco sobrenatural para aquela mãe, e pela a grandeza do sofrimento dela, ela trouxe esse nome a ele. E quando nós lemos, né, algumas citações, em Israel é muito usado nome, né, e os nomes que têm significado. Não é igual nós que achamos um nome bonito e simplesmente colocamos, não. Para o judeu, o nome tem um significado, o porquê daquele nome. Nós, às vezes, não, nós só olhamos, não, esse nome é bonito, né? E coloca. Mas o judeu não é assim. Então, os judeus dão nomes, né, para os seus filhos de acordo com o significado. E Jabes tinha, né, esse significado de sofrimento. Então, assim, já imagina, né? Eu passando pela rua e o povo fala assim, ô, sofrimento, né? Já é algo triste, algo diferente, é algo que não é bom.
para nenhum de nós. Mas a Bíblia, ela já começa trazendo para nós algo, né, no versículo 9 que fala, ó, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, ou seja, alguém de família, né, geralmente as famílias ali são grandes, e a Bíblia nos traz que ele foi alguém mais ilustre, né? Então, assim, Jabes, a gente vê que ele é lembrado aqui na Bíblia, que a Bíblia, ela posso dizer, ela abre um parênteses em 2 versículos para contar a história de Jabes, para contar a história de alguém. Depois, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que ela começa a falar novamente de genealogia. E essa passagem é uma passagem que ela é muito lida, né? Então, assim, nós entendemos que Jabes é lembrado pela ousadia dele na oração. Ousadia. A gente vê que ele teve uma forma diferente de orar, uma forma diferente de falar com Deus, ou seja, ele se destacou dos demais irmãos devido à forma que ele orou, devido à forma que ele falou com Deus, devido à forma que ele se apresentou diante de Deus. Porque às vezes nós falamos com Deus, mas às vezes nós não colocamos a nossa fé, a nossa determinação, que às vezes nós temos determinação para trabalhar, para ganhar dinheiro, determinação para adquirir algo, mas às vezes as nossas orações nós não colocamos essa mesma determinação. Nós quase que oramos, né, e se Deus conceder, bem, se não conceder, amém, né? Nós não colocamos essa ênfase na nossa oração, mas Jabes foi diferente, né? Então, assim, quando nós vemos o nome dele significando dor, sofrimento, né? Nós falamos que Jabes, apesar do nome, ele não se permitiu viver dessa forma, ele não se determinou pela dor, porque às vezes nós vemos pessoas que estão passando por alguma situação e a pessoa começa simplesmente a só reclamar. Ele começa simplesmente a murmurar. Ele não consegue transformar essa dor dele em algo positivo. E nós vemos aqui que Jabes fez isso, ou seja, o testemunho dele vai ser lembrado para sempre, né, aqui na Bíblia, como alguém que orou diferente. Alguém que colocou a sua fé em prática, alguém que buscou algo, uma direção de Deus, e ele foi alcançado. E aí, né, eu quero dizer para nós aqui hoje, nós somos definidos, né, pela forma como nós oramos, pela forma como nós falamos com Deus, pela forma como nós buscamos a Deus, pela forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Que às vezes nós reclamamos, né, que, mas as coisas não estão acontecendo para mim, eu não estou conseguindo, mas aí a gente pergunta, né, você está tendo ousadia no falar com Deus? Você está buscando Deus com ousadia mesmo, igual você busca as coisas do seu interesse aqui no mundo? Ou será que você simplesmente fala assim, aquela fala normal, natural? Porque nós temos que ter essa ousadia. Quando nós vemos aqui a leitura, né, quando fala de que lê alguma coisa ali, 2 Samuel, referente a Davi e Golias, nós vemos que Davi, apesar de pequena estatura, ele foi para cima de algo maior do que ele, mas com o quê? Com determinação. Por quê? Porque ele foi no nome de Deus. E às vezes nós não temos essa determinação, nós não temos essa ousadia. Às vezes são colocados rótulos em nós, são colocados, né, rótulos, apelidos, e nós simplesmente aceitamos. Nós simplesmente, né, tipo assim, deitou com a carga, deixa pra lá. Um dia Deus vai me justificar. Mas você tem buscado, você tem pedido, né? Você tem buscado aquilo, assim, uma mudança na sua vida, ou simplesmente você está deixando a situação te levar? Né? Tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. A gente não pode deixar a vida nos levar. Nós temos que ter esse foco, essa determinação, essa ousadia de buscar em Deus mudança para nossas vidas, de não aceitar de Deus, né? Tipo assim, não aceitar das pessoas esses apelidos, essas coisas que são colocadas em nós. Fulano é derrotado, fulano nunca vai ter nada. Fulano, a família dele é toda assim. Misericórdia. Nós não podemos ter isso em nós. Não podemos ter essa forma de vida em nossas mentes. Isso é, tipo assim, é o derrotilde. São pessoas que não têm uma visão de futuro.
E nós, como cristãos, nós temos a visão de futuro. Se nós estamos diante de Cristo, se nós estamos buscando em Cristo, é porque nós cremos na salvação, nós cremos na eternidade. E como se eu creio na eternidade, eu vou viver aqui, tipo assim, como se, tá tudo bem, um dia eu vou ter. Não. O nosso dia de mudança de vida, o nosso dia de ter é agora. É agora que nós construímos o nosso futuro. É aqui que nós fazemos forma de moldar as nossas vidas. É aqui que nós devemos ousar, né? Tipo assim, ouse orar, ouse viver sem dor, ouse viver na presença de Deus, ouse colocar tudo que tem te atrapalhado na presença de Deus. Senhor, tira isso de mim. Isso aqui está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando o meu lar, está atrapalhando o meu casamento, isso aqui está atrapalhando o meu filho. Às vezes nós pegamos coisas ali e pomos no bolso e fica ali segurando aquilo, guardando com a gente. Às vezes nós guardamos mágoas. Nesse último papo de homem, uma coisa que eu falei muito foi sobre falar. Eu falei assim, sem diálogo, a gente não consegue resolver as coisas. E às vezes nós nos calamos, nós nos fechamos dentro de nós e... O que está acontecendo? Nada não. Mas nada não? Para que você está com essa cara desse jeito? Nada não? Por que você está aí emburrado no canto? Conversa, põe para fora, com educação, mas fala o que tem que falar. Dessa mesma forma que a gente tem que resolver as coisas aqui, a gente tem que resolver diante de Deus. Que às vezes nos é colocado coisas sobre nós e nós não estamos nem aí. Porque olha a oração de Jabes, né? Ele começa assim, ó, tomara que me abençoes. Quando nós lemos, acho que é na CF, lá fala assim, me abençoe muitíssimo. Ele não pediu pouco, não. Ele pediu muito. A forma que ele pediu para Deus não é, senhor, me dá uma bicicleta. Não, senhor, me dá uma frota de caminhão, um trem, que eu quero ganhar dinheiro. Eu quero mudar de vida. Agora, às vezes não, às vezes nós falamos assim, senhor, se o senhor quiser me dar uma bicicleta, pode ser pneu furado, pneu careca. Às vezes nós não sabemos nem pedir, irmãos. Ou talvez, né, nós não estamos sabendo pedir, é porque às vezes nós estamos em dívida ou em débito com Deus. Tem que olhar. Porque se nós tivermos, né, com alguma situação, ou por exemplo, né, se o meu pedido, como Jabes fez aqui, ó, tomara que me abençoe, se esse pedido for com segunda intenção, ou seja, ganância, não tem que pedir não. Que quando a gente pede a Deus bênçãos, pede a Deus provisão, providência, e Ele dá, geralmente Ele dá para a gente repartir. Ele dá para a gente ser bênção na vida dos outros. Ele dá para a gente estar ao lado dos outros. Porque se Deus me abastecer, né, de uma fartura diferente, eu achar que subiu um degrau e começar só a chutar, né, as pessoas chegam perto, logo cai. Isso não vem de Deus. Então, quando a gente pede para Deus bênçãos, né, a gente tem que entender, porque existem várias áreas, irmãos, que às vezes a gente pensa que é abençoado e não é. Tem pessoas que às vezes ele tem até uma vida espiritual resolvida. São pessoas de oração, são pessoas que estão ali na presença de Deus, mas a vida física dele, a vida no lar às vezes não é resolvida. Nós temos que pedir essa bênção em todas as áreas. Na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal, criação de filhos. São os tipos de bênção que nós temos que pedir para Deus, para que Deus venha nos agraciar. Porque é no nosso dia de hoje, irmão, que nós construímos o nosso futuro. Tem uma história muito interessante. É uma história mais medieval, fala do rei deposto, né, que geralmente, no passado, vocês prestam atenção que tem um fundo moral essa história. No passado, os reis governavam até morrer. Principalmente a gente vê os da Bíblia ali, até morrer, aí que vinha outro. Só que quando o rei ficava velho, ele era manipulado, né, e começava a fazer o que os outros queriam, e o país achou que não estava bom. Então criou-se uma lei, colocou o rei para assinar, o rei deposto. O que acontecia? Aos 60 anos de idade, pegava-se o rei, colocava num pequeno barco, colocava ele ali com o que ele pudesse carregar naquele barco, roupa, comida, uma coberta, e mandava para uma ilha deserta e lá ele ficava. Pouco tempo depois ele morria para lá, deixava lá, sozinho nessa ilha deserta. Isso aconteceu com vários, né? Existia aquela lei.
Aí entrou um lá e... Cadê o rei, velho? Não, ele foi mandado para a ilha. E como que é essa ilha? O que que acontece lá nessa ilha? Né? Esse rei curioso perguntou. Aí um dos conselheiros dele ali mais velho explicou para ele. Falou, não, quando inteira 60, te coloca num barco, coloca aí roupa, comida aí por uns dias e te leva para essa ilha. Entendeu? E lá você fica lá até a sua alimentação acabar e morreu. Ele falou, sério? Sério. É mesmo? Ele falou, é. Mas eu como rei eu posso tudo, não posso? Ele falou, pode. Eu falei, então tá bom. Manda construir um navio bem grande para mim. O rei já mandou construir um navio. Ó, coloca aí umas 3 famílias de construtor. A família, eu quero que vá o marido, os filhos, a mulher e manda para a ilha lá. Ah, mas lá não tem comida. Põe comida dentro do barco. Mandou para a ilha. Passou uns dias. Ó, mas lá não tem plantação. Arruma os melhores agricultores que tiver aqui para mim. Pega uns 4, 5, pega as melhores sementes e leva para essa ilha e planta. Leva para a ilha, guarda, leva segurança. Leva os melhores médicos daqui para cuidar daquele povo lá. E assim se passou. Quando chegou os 60 anos, né, do médico, do rei, que ele foi ser deposto, que eles colocaram ele no pequeno barco, perguntou o que queria levar e falou que não precisava de nada. Aí algumas pessoas quis até ir com ele, mas não podia, era só o rei que ia. E ele foi para essa ilha. E nessa ilha ele encontrou o quê? Comida, famílias, casas prontas, tudo pronto. Aí essa reflexão, ela nos remete, como cristão principalmente, o que nós estamos preparando hoje para o nosso futuro? Que forma que eu estou vivendo hoje? Eu estou construindo algo lá no céu? Será que as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu jeito de viver, será que da forma que eu estou já tem pelo menos um lote lá com a pia de tijolo na porta? Ou não tem nem lote lá no céu ainda? Ou será que eu já construí algo lá? Isso é uma reflexão para nós, irmãos. Porque às vezes nós vivemos aqui como esses reis que chegam a um certo ponto e tipo assim, não, daqui uns dias eu já tô velho mesmo, vou morrer, pronto, acabou. Não, não acabou não, irmão. Morreu, pronto, e não acabou. É uma nova vida. Aí o que você fez para essa nova vida? O que você plantou? O que você construiu? A forma como nós construímos a nossa vida, essa nova vida, é a forma como nós vivemos aqui hoje. É a forma como nós tratamos os nossos semelhantes, é a forma como nós tratamos os nossos filhos, a esposa, os maridos, é a forma como nós tratamos o irmão. Nesse meu comportamento aqui, eu estou construindo algo lá. E às vezes o meu comportamento aqui está destruindo algo lá. E nós às vezes não observamos isso. Às vezes nós achamos que, não, tem que viver aqui um dia depois do outro e pronto, e acabou. E não é assim, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos um futuro, que nós temos que buscar algo. E aí a gente vê aqui que Jabes, ele teve muita coisa aqui. Ele teve coisas boas, ele foi agraciado. Deus agraciou ele. Quando nós lemos aqui um pouquinho antes, Jabes construiu uma cidade. Ele construiu uma cidade. Ele deixou o nome dele. E às vezes o que nós deixamos? Às vezes algumas pessoas, quando vem a óbito, as pessoas querem esquecer. Devido à maldade, devido à forma como viveu, devido ao jeito truculento como a pessoa levou a situação que ele tinha que resolver. Isso tem que mudar nas nossas vidas, né? Porque às vezes alguns de nós cristãos, irmão, nós perdemos oportunidade. Oportunidade de ser bom pai, oportunidade de ser um bom esposo, oportunidade de ser filho, oportunidade de ser companheiro, de ouvir um amigo. Às vezes nós perdemos essas oportunidades. Às vezes nós esquecemos que os nossos atos, as nossas atitudes são tudo escrito. Eu vi alguém falando aqui, ó, que provavelmente nós vamos ter um telão e vai passar lá aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de ruim. Imagina, né? Passar a vida do pastor lá e vocês vão falar assim, não,
Aquele que ficava lá em cima do altar pregando, é isso aí que ele faz? É isso aí quando ele não estava lá na igreja? Não é só a minha, não, irmão. A nossa. É a nossa vida. Será como flash diante de nossos olhos, mas nós vamos ver. Então nós temos que viver uma vida diferente, nós temos que clamar a Deus, né, como Jabes fez. Senhor, seja comigo a tua mão. Vocês têm pedido para que a presença, a mão de Deus significa presença constante na sua vida? Para que todo crescimento que você tiver, toda forma de crescimento seja debaixo da mão de Deus, debaixo da direção de Deus? Porque às vezes nós não temos esse discernimento. Às vezes nós queremos crescer, mas nós queremos crescer só financeiramente, né? Nossa, que agora eu quero trocar de carro. Agora eu quero subir umas paredes aqui para cima, vou fazer um sobrado aqui na minha casa. Mas às vezes nós não crescemos como pessoa, como ser humano. Nós não crescemos em educação, em respeito. Às vezes o nosso crescimento não é debaixo da direção de Deus. Às vezes o nosso ministério não cresce. Por que o meu ministério não cresce? Porque eu não estou fazendo de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes eu quero subir aqui no altar, não é para louvar o nome de Deus, não é para ministrar a palavra. Às vezes eu quero subir aqui para ser visto. Isso não agrada a Deus. Quem tem que ser visto aqui na igreja é Ele. Só Ele. Nós estamos aqui todos como servos do Senhor. Nós temos que entender que é debaixo da mão dele que nós andamos, debaixo da mão dele, ou seja, sobre a proteção dele que nós caminhamos. Se nós respiramos, é pela misericórdia dele, irmãos. Se nós temos tantos livramentos, tantas coisas boas que acontecem nas nossas vidas, é pela a graça e a misericórdia de Deus. Aí nós vemos, né, que Jabes, né, os destaques da vida dele. Por quê? Porque ele ousou buscar a Deus. Porque alguns de nós, irmão, a gente vem na igreja, né? Sabe os crentes domingueiros? Ele vem na igreja domingo, ouve a palavra e vai embora. Aí só no outro domingo. Se você pôr 100 cruzeiros, 100 real dentro da Bíblia dele, ao que ele for embora, no outro domingo você pode ir lá e pegar a Bíblia dele, que o 100 real está lá dentro. Ele não abriu a Bíblia durante a semana. Ele não leu a Bíblia durante a semana. Ele chega e põe ela lá assim na estante ou no canto e fica lá. Eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, foi comprada em 87. Cupim comeu ela. Tem buraco de cupim que atravessa ela de um lado para o outro. E cupim com uma Bíblia na mão de alguém? Não, comeu porque ela ficou lá guardada, lá dentro do guarda-roupa. Tá lá, com um buraco, de um lado para o outro. Eu guardo ela lá para me lembrar. Então, às vezes, nós vivemos dessa forma. Às vezes, nós não nos preocupamos, né, em buscar a Deus, em louvar o nome dEle. Às vezes, nós não gastamos tempo em oração, em dedicação a Ele. Até não aparecer uma situação complexa. Quando aparece, aí nós vamos buscar, né? Nós, como cristãos, nós não podemos aceitar rótulos. Esses rótulos que é colocado sobre nossas vidas, que as pessoas às vezes ainda falam assim, isso é maldição, entendeu? O padrasto, o pai do pai dele bebeu, o bisavô, não sei quem bebia, não sei quem bebeu, aí chegou nele e está bebendo. Aí se vocês me perguntar, existe maldição? Existe ou não existe, igreja? Existe. E Deus visita até a quarta, quinta geração. Só que a própria palavra de Deus também fala: comerás, pai, uvas e embotará os dentes dos filhos. Ou seja, o pai vai comer a uva, né? A uva verde, o dente vai ficar sensível dele ou do filho? Dele, né? Então o erro dele é dele. O filho só vai pagar se o filho andar no mesmo caminho. E às vezes nós andamos, nós fazemos a mesma coisa que o pai fez. E não pode, irmão. Se o meu pai tinha algum defeito, eu não tenho que copiar isso dele. Se alguém da minha família tem algum defeito, eu tenho que mudar isso em mim. Eu não posso aceitar esse rótulo. Não, ele é desse tipo porque o pai dele era, porque a mãe dele era. Não. Nós temos que ter essa mudança em nós, essa transformação de vida. Nós não podemos aceitar isso em nós, ou seja, nós temos que romper com essas maldições familiares.
Coisas que veio de família. Ah, fulano, a família dele não para casado. Não, a família dele é tudo assim. A família dele tem que trair. A família dele tem que... Misericórdia. Misericórdia, irmão. Isso não pode ficar em nós. Se você era, não é mais. Você foi mudado, você foi transformado. O que é que nós temos que ter para isso acontecer, pastor? Uma fé prática. Colocar a fé, igual eu falei, da mesma forma que você se projeta, entendeu? Para ter alguma coisa, para comprar alguma coisa, se projete para falar com Deus. Coloca aquela mesma ousadia. Porque às vezes a gente não levanta, né? Tipo assim, rapaz, hoje eu vou comprar um negócio. Aí a gente sai para a rua e volta com tanta sacola de compra, sem ter dinheiro, não vai? Passa o cartão, faz lá, ensina para não faz. Isso é ousadia. Aí o dinheiro nem não dá, você vai lá. Aí chega tanto sacola, fala, uai, você arrumou algum dinheiro? Não, passei o cartão lá, mas cartão tem que pagar, gente. Essa ousadia que nós temos de fazer desse tipo de coisa, de fazer compra, de ali comprar um carro, trocar e comprar casa, tenha para falar com Deus. Gasta esse mesmo, entendeu? Esse mesmo esforço, essa mesma energia no falar com Deus. Quando a gente vai financiar uma casa, que empenho, né? Eles falam lá pra gente assim, ó, tem que arrumar, não sei se é 15 mil, tem que arrumar um valor lá para dar uma entrada. Rapaz, eu ganho R$1.000 por mês e não dá. Você arruma. Você arruma esse dinheiro, vai lá e financia a casa. Aí para falar com Deus, Senhor, quase que cai, entendeu? Cansado, com preguiça, desanimado. Não, dessa mesma forma que você teve essa ousadia de chegar lá e resolver de alguma coisa, tenha para falar com Deus, entendeu? Quando buscar crescimento, crescimento tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Você não pode crescer para pisar em alguém. Você não pode crescer para poder falar que fulano é menor, que fulano é... Não. Você tem que crescer com propósito. Qual que é o seu propósito? Falar do amor de Cristo. Entendeu? Todos os lugares que você tiver, você tem que ser um cristão, você tem que ser exemplo. Independente. Mas aqui tá difícil, aqui tá ruim. Seja crente. Seja fiel, né? Ou seja, por que que a fé de Jabes foi reconhecida? Porque ele foi fiel a Deus. Ele foi reconhecido. Porque aqui, o final aqui, ó, tem uma palavra, aliás, uma frase muito interessante, quando diz assim, ó, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você já imaginou você pedir algo para Deus e Deus lhe conceder? Por que que isso acontece? Porque houve ousadia, houve determinação, entendeu? Aí Deus te concede aquilo que você pede para Ele. Porque às vezes, irmão, nós pedimos coisas para Deus que parece que assim, nem nós acreditamos. Eu tenho hora que isso não é de vocês, não. Acho que assim, é de todo mundo. Não é tipo assim, não, o pastor. Eu falei, não, às vezes eu não no sentido de pedir, mas no sentido tipo assim, rapaz, mas Deus fez isso. Deus mudou isso. Mas Deus resolveu as situações, o negócio parece estar difícil. É como se nós fôssemos incrédulos. Nós somos crentes, mas às vezes nós somos incrédulos. Às vezes a gente pede as coisas, né? Eu acho, deve ser piada dele, o pastor Cláudio Duarte. Ele fala algo que a gente morre de rir, né? Se o cara acabou a gasolina do carro, ele falou, misericórdia, e agora? Orar. Mas é que o cara debruçou lá em cima do volante do carro, senhor, eu preciso chegar em casa, me ajuda. Mas que ele abriu o olho, o ponteirinho de gasolina fez assim, ó, encheu. Vá, não acredito. Esvaziou. Você entendeu? Às vezes Deus faz as coisas para nós e nós dá, tipo assim, com a nossa fé. Não acredito, não acho que isso é verdade, não. Então que nós possamos, irmãos, entender, né, que as coisas de Deus, ele é diferente da forma que nós vivemos aqui na Terra. Nós temos que ter mais fé para resolver, para falar com Deus, porque às vezes nós não temos a fé robusta como devemos ter. Mas nós vemos aqui um exemplo de Jabes, que Jabes teve, ele teve ousadia, né? Ele colocou o coração dele alinhado ao coração de Deus. Porque existe um alinhamento, irmãos. E às vezes nós não nos alinhamos, nós não nos colocamos na presença de Deus. Às vezes o nosso alinhamento não está em Deus. Nós nos alinhamos no trabalho, nós nos alinhamos na faculdade,
nós nos alinhamos nos nossos projetos em casa, que nós vamos viajar tal mês, nós vamos comprar isso, mas às vezes nós não temos alinhamento com Deus, nós não temos esse propósito com Deus. E o primeiro lugar nas nossas vidas tem que ser Deus. A hora que nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas vão mudar. Porque a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: você depende da mão de Deus ou você depende de você mesmo? Eu tenho que entender isso. Se tudo que eu faço é por mim ou se é Deus que está me guiando. Porque às vezes nós nos achamos capacitados. Não, pode deixar que eu faço, que eu resolvo. Mas aí eu falo muito, já falei isso, vou falar mais uma vez. Quando a gente pega o carro da gente, eu no meu caso, quando eu pego o meu carro, vou para qualquer lugar, aí eu olho lá, né, o documento está em dia, os pneus estão calibrados, o carro tem combustível, e eu sou habilitado, né? Então por que que eu oro quando eu vou andar de carro, quando eu vou viajar ou fazer qualquer coisa? Eu sou habilitado, o carro está organizado, é só entrar e dirigir. Por que que eu oro? Porque eu sou dependente de Deus. Não é porque eu não sei dirigir, não é porque o carro está com documento, não. É porque eu sou dependente de Deus. E Deus requer isso de nós, irmãos. Em todos os momentos, essa dependência de buscar Ele, de estar na presença dEle, de viver uma vida mais consagrada a Ele. Eu quero convidar a igreja para nós fazer uma primeira oração. Queria que a igreja colocasse sobre os pés. Nós vamos fazer uma oração mais ou menos parecida com essa de Jabes sobre nossas vidas, para logo após nós participarmos da ceia do Senhor. Jabes teve determinação no que ele pediu. Jabes teve ousadia. Porque nós vemos ali que ele não pediu só uma cura, não. Ele pediu prosperidade. Ele pediu para que alargasse as fronteiras. Ele pediu que fosse mudado alguma coisa na vida dele. Porque ele tinha um nome que não era agradável, não trazia algo de bom para ele. Eu queria que os irmãos curvassem sua cabeça agora, elevassem o seu pensamento a Deus e começassem a falar com Deus no sentido de que Deus te deu ousadia. Ousadia no falar, ousadia no conserto, né, em consertar as coisas que às vezes estão danificadas ou estão começando a danificar. Coloque neste momento, né, o seu trabalho, o seu salário na presença de Deus. Coloque as suas finanças, coloque os seus sonhos, coloque seu casamento, relacionamento familiar, filhos, pais, maridos, relacionamento com o patrão. Coloque agora na presença de Deus, começa a clamar a Deus, começa a falar com Deus para que Deus possa estar entrando com providência, para que Deus possa nos dar essa ousadia de resolver situações que às vezes tem trazido para nós, né, esse apelido, esse pejorativo, né, que nós não estamos conseguindo, né, que às vezes nós resolvemos a vida de todo mundo e a nossa não está resolvida. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos nos apresentar agora diante do Senhor como servos do Senhor, Pai. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, Pai, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Pai. Pai, nós queremos te pedir, Pai, pelos casamentos, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, Papai querido, que os desimpedimentos, Pai, agora sejam, Pai, liberados, Pai, que seja agora, Pai, cancelado, Pai, influências negativas sobre casamento, Pai, sobre o trabalho, Pai, sobre as finanças, Pai. Pai, coloca em nossa mente, Pai, coloca em nossa mente o desejo, Pai, de ser mais ousado em resolver as coisas, Pai. Que nós não venhamos a procrastinar, a deixar para depois, Senhor. Aquilo que pode, Senhor, ser resolvido, Pai. Aquilo que está ao nosso alcance, Senhor. Que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, o desejo de resolver, o desejo de viver uma nova vida, Pai.
Pai, que o nosso ministério, Pai, o nosso, Pai, ministério, Pai, como cristão, como os filhos de Deus, Pai, seja, Senhor, meu Deus, alargado, Pai, que venha crescer, Pai. Pai, que nós possamos, como servos de Deus, Pai, ter sabedoria no pedir, sabedoria no falar com o Senhor, Papai, sabedoria em nos portar, sabedoria para nós vivermos como reais cristãos, Senhor, pessoas que servem ao Senhor, pessoas que são exemplos, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, ter uma vida exemplar, uma vida de cristão, Senhor. Uma vida que não venha envergonhar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, viver, Pai. Viver com Tua mão poderosa sobre nós, nos guiando, nos direcionando, Pai. Para que nós venhamos a tomar decisões, Pai. Somente decisões pautadas na Tua palavra. Decisões guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica, Pai. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor nos guiando, Pai. Nós precisamos do Senhor nos direcionando, Pai. Oh, Deus Santo, vai tirando os impedimentos, Pai. Vai tirando aquilo que tem nos constrangido, Pai. Vai nos ensinando, Pai, a ter diálogos, Pai. A falar com educação, com respeito, para que as coisas, Pai, sejam resolvidas, Senhor. Desperta em nós, Senhor. Desperta em nós o Jabes, Pai. Para que nós possamos, Senhor, meu Deus, cada vez mais, Senhor, ter ousadia, ter determinação, Pai. Ter vontade, ter coragem, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus amado. Vai fazendo um mover em nossos meios, Pai. Vai fazendo um mover em cada vida, Pai. Vai nos guiando, vai nos direcionando, vai nos fortalecendo, Pai. Para que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Pai, fazer a vontade do Senhor, caminhar como servo do Senhor, estar à disposição do Senhor, Papai. Faz de nós, Senhor, servo perseverante. Livra-nos do mal, Senhor, como o Senhor livrou Jabes, Pai. Tira as influências negativas, Senhor. Senhor, tira em nome de Jesus as influências, Pai. Tira de nossas vidas, Pai. A influência, Pai, aquilo que tem falado aos nossos ouvidos, Pai, aquilo que tem tentado nos desviar dos caminhos do Senhor, tentado nos tirar da presença do Senhor, aquilo que tem nos acomodado, nos colocado inerte, Pai, tira de nós, Senhor. Tira, Pai, repreende em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos, Pai, ser vivos, para que nós possamos ter ousadias, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, ser crentes mornos, Pai. Nós queremos ser crentes avivados, crentes cheios do Espírito Santo do Senhor, crentes, Senhor, que dê testemunho. Oh, Senhor, vai falando aos nossos corações, vai falando à nossa mente, vai trazendo transformação em cada um de nós, Pai. Vai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração, Pai. Que o Senhor possa conceder o pedido, Pai, de cada coração agora, de cada mente, Pai, de cada boca que suplicou o Senhor, Pai. Que o Senhor ouça, Papai, nós te pedimos em nome de Jesus. 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 Amém, Jesus. Glória a Deus.